Luz baixa, mesa simples, o café ainda quente. Histórias que se repetem na vida de tanta gente. Bem-vindos ao nosso Café com CDC. Seja bem-vindo mais uma vez. É uma enorme alegria ter você aqui. É uma enorme alegria estar contribuindo com a sua informação no direito do consumidor. Maravilhoso. Né? Ampliando o seu conhecimento, alargando, né, o seu conhecimento no direito do consumidor, que é o meu, o seu, o nosso direito do consumidor. Acordamos todos os dias e já estabelecemos uma relação de consumo. Exatamente. Ao ligar o chuveiro com a Embasa, ao procurar energia ali para fritar ou acender uma lâmpada com a Coelba. E assim vai. Nós estamos estabelecendo uma relação de consumo constantemente. Verdade. E por isso que nós estamos aqui imbuídos em trazer o direito do consumidor sem juridiquês. Um direito do consumidor leve, descomplicado, sem o vernáculo jurídico, né? Sem falar difícil, resumindo. A linguagem jurídica. E aqui nós estamos repleto com uma enormidade. Vários códigos. Nós temos 2 códigos que foram impressos pelo PROCON Estadual Bahia. Nós temos um ali que foi impresso em parceria com o Ministério Público e outros da Academia do Direito, né? Doutrina mesmo. Da doutrina do direito do consumidor. É isso aí. Doutora, nós temos hoje um tema muito importante. É verdade. Eu só quero, antes de entrar no nosso tema, se você chegou agora desse vídeo, nós temos outros maravilhosos aqui no nosso canal, outros episódios impecáveis. Não deixa de assistir. E 3. Não deixa de assistir, vai lá, confere, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo de qualidade para você. Qual o nosso tema de hoje, doutor? Saúde e planos de saúde. Eu gosto de falar sobre esse tema, é importante, né? Muito. E quando se trata de saúde e planos de saúde, nós estamos falando de um direito básico, que é o direito à vida. Com certeza. E a proteção desse direito. As garantias, né? Dignidade da pessoa humana, é urgência. Tem assuntos que são urgentes e o consumidor só consegue acessar através de medidas coercitivas, punitivas, através de medidas judiciais. Você vai mover uma ação buscando ali um direito que é seu, garantido por lei, previsto no rol de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde, mas mesmo assim o consumidor só consegue garantir aquele direito através de uma liminar. Acontece muito. Para quem não sabe, né, liminar é quando a gente, né, enquanto advogados, né, a gente fala assim pro juiz, a gente precisa que essa decisão saia urgente. E aí ele vai conceder a liminar e essa decisão, mesmo que o processo tramite lá anos, aquela decisão para aquela coisa urgente vai sair mais rápido. Perfeito. O interessante, doutora, também é deixar claro que esse momento de fragilidade, né, a família está vivendo ali um momento muito difícil, que é um procedimento cirúrgico, uma intervenção rápida, célere, a liberação de um equipamento, de um procedimento. Exatamente. Urgente, às vezes até um exame. Um exame para fazer uma cirurgia. Já aprovou o internamento do paciente. Exatamente. Mas aí, para fazer um procedimento, tem que pedir uma autorização ao plano de saúde. Exatamente. E essa autorização... Pacientes oncológicos mesmo sofrem diariamente, porque as medicações do câncer, né, para o câncer mesmo, são negadas, até de planos excelentes, né? Isso. A gente tem ali o Bradesco como um dos melhores planos e eles sempre estão negando. A gente tem também, até eu vi uma pessoa reclamando esses dias de fazer uma ressonância. Não sei qual era o plano dela, mas não estava em período de carência, isso eu tenho certeza, que o período de carência também é importante a gente falar. Que às vezes quando você está aderindo o plano, ele vai te falar assim, você só vai poder utilizar tal serviço depois de tal período. Sim. E aí você já está ciente e está tudo certo. Mas não nos casos de urgência e emergência. Não, nos casos de urgência e emergência. E aí essa consumidora não estava no período de carência, ela tinha direito já a fazer ressonância e ela não conseguiu porque o plano negou. Perfeito. E aí muitos consumidores enfrentam essa negativa abusiva. Exatamente. E se há uma abusividade na relação de consumo, é necessário e devida reparação por esse dano. Com certeza. Cabe uma ação, não só de obrigação de fazer,
que é obrigando a empresa a cumprir o quanto determinado Fazer pelo o médico procedimento. especialista. Exato. Que esse cara, esse médico, ele é a pessoa certa para dizer o que precisa e não precisa ser feito nessa relação. Exatamente. Não é o plano de saúde, Exatamente. tá? E às vezes, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Às vezes eles se apegam apenas ao rol da ANS. Só que o que a gente não vê falando por aí é que o rol da ANS atualmente ele é um rol exemplificativo. Não O é que isso taxativo. significa? Ele está dando um exemplo do que abarca, mas não é necessariamente só aquilo. Tudo. Tem muita coisa Muita que pode coisa. abarcar. Muita coisa. Né, que Inclusive, pode se fosse incluir. colocar tudo, imagine como é que seria esse rol. Até mesmo o nosso código. A nossa justiça ela não é completa. Uma das então, a bases gente do direito precisa... é a analogia. Exatamente. A gente nunca vai ter 100% de tudo. Perfeito. E aí, hoje nós vamos explicar quando o plano de saúde pode e não pode negar. E quando essa negativa, ela é ilegal. Sim. O artigo 51, parágrafo, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, diz que o médico, ele é a pessoa responsável e que determina o procedimento que vai ser adotado naquela situação. Com certeza. Ele é o capaz, né, de dizer o que o consumidor precisa ou E não isso naquele momento. ele não pode sofrer de forma arbitrária a substituição do seu plano estabelecido. À luz do plano de saúde. O plano de saúde dizer agora... Alterar o tratamento. Alterar o tratamento que o médico especialista está aplicando. Isso fere e qualquer cláusula que estabeleça essa margem, ela é abusiva. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Em qual sentido? Nas crianças que têm, por exemplo, autismo. O médico passa um rol, né? Vários procedimentos que precisam fazer, por exemplo, acompanhamento com um oftalmo diferente, com uma pediatra diferenciada. Isso é muito importante. E aí, o plano de saúde, às vezes, não tem aquele especialista, concede qualquer médico que tá ali e tá dizendo que tá cumprindo. Só que ele não vai ser necessário para aquela criança. O relacionamento socioafetivo da criança que possui cuidados especiais Exatamente. é importantíssimo no tratamento. Tudo que ela tá fazendo é necessário. Evolui com um especialista e com outro não. Ela se conecta àquele profissional. Aquele profissional se conecta com aquela E criança. às vezes até sai da rede credenciada. Acontece isso também. Ele começar o tratamento com uma, ir muito bem e daqui a pouco, sei lá, 3 semanas não tem mais aquele profissional na rede. E aí? Como é que fica? Né? Se já Depois de estabeleceu um anos vínculo. E evolução na criança, registrada mês a mês, tempo a tempo, dentro do plano de saúde, dentro Isso. de um cenário médico, clínico. E você agora simplesmente não tem mais aquele especialista no plano de saúde e o plano não quer manter aquele especialista com reembolso. Por causa do recurso, né? Eles não querem. E aí eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Porque é como você começou falando, né? Saúde. Direito à vida. É direito à vida, é uma dignidade mesmo para essa pessoa. E aí, quando você se deparar com isso, a lei te protege. Então, cabe você, de fato, procurar o PROCON, de repente, para fazer uma denúncia, né? Estabelecer esse lastro probatório, né? Esse terreno de provas. Exatamente. Né? Que você está tendo a sua negativa, Sim. está registrando Isso. e procurando os órgãos competentes. Até porque essa negativa automática, ela já é abusiva. Com certeza. Então, o plano recebe uma solicitação do médico e simplesmente já vem automaticamente negado. Negado. Negado por quê? Qual a fundamentação? Qual a base? Qual a base? Inclusive, eu acho até coerente a gente falar também que tem muita gente que não sabe. Mas um exemplo clássico dessas negativas são exames, às vezes, de sangue simples. Não tem o porquê o seu exame de sangue ser negado por ser negado. Porque, embora não esteja ali no rol exemplificativo, se é um exame essencial e o seu médico passou, ele tem que cumprir e ele tem que cobrir. Sim. Isso é fato. Inclusive, eu precisei entrar com uma ação contra um plano de saúde que eu tinha, porque a gente precisou fazer exames e todos os exames que a gente fazia de rotina a cada 6 meses, por exemplo, o plano negava. Autorizava, por exemplo, de 20 exames, autorizava 10. 10 eu tinha que pagar do meu bolso. Não pode. Entrei com ação,
Mostrei que a gente precisava daqueles exames porque o médico solicitou. E aí, o que a gente teve? O reembolso. Eu tive uma situação diferente. Eu e a minha esposa, ela estava sentada em um guichê de atendimento e eu no outro, com a mesma requisição médica. Sim. Meus exames foram todos aprovados e o dela não. Como é? O mesmo plano de saúde. Com base em quê? Pense aí. Não faz sentido. Aí a gente perguntou até a atendente, você não lançou alguma coisa errada, não? Sim. Não foi aprovado. Então, tiveram 3 ou 4 exames que ela não conseguiu fazer e aí a gente teve que abrir um procedimento e conseguiu depois realizar esses exames. Mas imagine, o mesmo plano de saúde, mesmo a plano de mesma saúde. cobertura, codependentes um do outro. Então, são coisas que é inadmissível que em pleno século XXI, em plena evolução do sistema jurídico e das relações, ainda se presencie atitudes como essa. Mas eles fazem, eu acho, muito porque poucos consumidores têm acesso a essa A informação. E poucos ainda entram na justiça para questionar esse direito. Que tal a gente lançar um curso sobre descomplicando o direito do consumidor? Eu acho que o pessoal ia gostar, viu? Porque o que tem de consumidor que não sabe, não conhece, seus direitos não tá no gibi. E amplo, geral, para acessível não precisa ter conhecimento jurídico para... Vamos pensar nisso? Vamos. Amadurecer essa ideia aí. Há um segundo ponto que eu queria abordar nessa questão de direito à saúde, plano de saúde, é o cancelamento unilateral. Simplesmente você está ali com o seu plano de saúde, daqui a pouco você recebe uma mensagem, ó, seu plano está cancelado. Isso acontece tanto com idoso, né? Às vezes a pessoa tá chegando ali na idade do plano, e aí o plano vai ficando até mais caro. Já enfrentamos situações. E aí eles vão e cancelam. Gente, isso não pode. Não existe. Não existe. Tudo é possível um cancelamento. Mas é preciso que se amadureça um diálogo sadio, preparatório, para aquele consumidor ele venha se programando ao longo do tempo para fazer uma migração para um outro plano de saúde. Com certeza. Haja uma justificativa plausível para essa suspensão. Às vezes até mesmo, vamos falar assim, do consumidor, por exemplo, que ele não está pagando o plano, por exemplo. É um motivo justo e válido de exclusão. Mas ele precisa ser notificado que ele está inadimplente, né? Ter uma carta ali informando que ele vai ser excluído do plano. Ou que o plano vai ser descontinuado, a empresa é um exemplo está também. encerrando as suas atividades. Exatamente. Tem que avisar previamente. Lembra lá do caso do Eubank, que o consumidor não foi avisado previamente? Foi pego de surpresa. Então, a relação de proteção ao consumidor permanece também aqui. O consumidor tem que ser informado previamente de que aquele plano vai ser descontinuado. Aquela categoria de plano, né? Eles também têm isso, que eles querem jogar os consumidores para uma categoria maior do plano, e aí eles vão diminuindo ali a pirâmide de valores, né? Um plano que está com, vamos supor aqui um exemplo, R$500, ele quer migrar todo mundo para um plano de R$700, então ele descontinua aquela categoria. Entendi. Para forçar uma migração. Acontece. Mas tem que avisar o consumidor. Até para ele ter aquele pensamento legítimo de eu quero ou não continuar nesse plano. Porque se ele não quiser, é um direito dele, né? Ir para outro. Os planos coletivos, ele tem uma regra diferente, né? Plano de coletivo, por exemplo, planos de empresa, que tem uma quantidade de pessoas ali, um número maior de pessoas. Sim. Ou diferente do individual e do familiar. Mesmo assim, eles não estão com cláusulas gerais diferentes dos outros planos. Ou que não sejam protegidas que não pelo são código. protegidas. Salvo os planos, né, por exemplo, de autogestão. Que aí são planos que não abarcam o Código de Defesa do Consumidor. Petrobras, Planserve. Ou do Banco do Brasil, Banco do Brasil, Cassis, né? Que são planos que são geridos por uma entidade, uma pessoa jurídica. Eles mesmos gerem o seu plano. E aí é diferente. Não é o entendimento de uma empresa sendo fornecedor e consumidor. A sensação, doutor, às vezes que eu tenho é que em uma grande maioria da relação de consumo, os planos de saúde pensam que os seus contratos são descartáveis. E que o consumidor, vulnerável como não precisa receber informações claras, transparentes, previamente, estabelecendo ali aquele prazo de 30, 40, 60 dias para um cancelamento, para um distrato, sabe? Eles preferem arriscar uma ação depois. Né? É como a gente vem falando, às vezes é mais lucrativo para ele
receber uma ação porque vai ser, sei lá, de um universo de 50 consumidores vai ser 1 ou até menos, 0,1, do que já agir corretamente. Perfeito. É mais válido às vezes. Há um outro ponto muito importante também nessa relação de direito à saúde, que é o fato do reajuste. Né? Existem escritórios de advocacia que trabalham Só em reajuste. só em reajuste de plano de saúde. Inclusive, eu já recebi ofertas, né, de colegas que perguntando, e aí, como é que está seu plano de saúde e tal? Porque, em sua grande maioria, há uma abusividade Exatamente. nesses ajustes. Exatamente. E normalmente pegam aquelas pessoas mais vulneráveis, que são idosos. Idosos, E existem planos de saúde, assim, com valores absurdos, né? A gente sabe que, geralmente, anualmente tem um reajuste E é autorizado. por conta da idade. inflação, É normal. Né? Só que, às vezes, é um reajuste, de fato, abusivo. Só E explicando, né? Existe o reajuste anual, que é autorizado, o reajuste por faixa etária também, que é autorizado. Exato. À medida que você entrou em um plano de saúde, você estava dentro de um grupo de idade ali, um exemplo de 18 a 30 anos, e aí você faz 31, então esse Exatamente. reajuste Vai pra outra categoria. é necessário, mas o reajuste abusivo, principalmente com idosos, é violado, assim, rechaçado, não só pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo Estatuto do Idoso. Exatamente. Quando a gente fala rechaçado, a gente quer dizer é uma coisa assim que o código detesta, de forma prática, assim, falando. Bloqueio. É um bloqueio, porque é isso, não pode, né? É um absurdo. E aí a sensação que os idosos têm, eu já ouvi isso, né? É que o envelhecimento vira uma punição. Porque eles já recebem menos do que recebiam quando estavam trabalhando, né? Ativos. Sim. E aí agora tudo vai para a saúde, remédio, tratamento, programas, né, de medicinais para envelhecer de uma forma mais saudável. Sim. E ainda agora vem o reajuste extremamente abusivo. É verdade. Eu gostaria até de chamar a atenção que aqui em Salvador a gente tem um órgão específico que cuida da parte de cálculos, caso você queira identificar se tem alguma abusividade no seu contrato, que é o Codecom. Ele é incrível, é maravilhoso. Você leva o seu contrato, seja de qualquer abusividade. A gente está falando aqui de plano de saúde, mas eles fazem cálculo de empréstimo, de outras coisas, né? Caso você precise fazer do seu cartão de crédito, né? Ver se o juros É um setor abusivo, específico de cálculos. E aí a gente, né, recomenda, inclusive, porque é maravilhoso. Eles fazem o cálculo, identificam se tem alguma abusividade, e aí você pode ir lá no órgão mesmo registrar sua reclamação. E caso você queira indenização por dano moral, é só no judiciário, não é mais lá. Mas lá eles têm um setor que faz isso e é gratuito, tá? Não o paga nada Codecom por você não paga nada, é gratuito. Você faz o seu cálculo para saber se tá ok ou não. Eu tenho um amigo que trabalha lá, né? Dr. Almir. Dr. Almir. Aqui vai o meu abraço para você. Foi uma honra trabalhar com você no Procon estadual. Enquanto eu fui diretor lá de fiscalização do Procon, ele foi o coordenador, né? Sim. Meu braço direito lá no órgão. E de lá veio uma amizade duradoura. Eu tava vindo para cá, eu tava convidando até ele Só tem fera lá, né? Só tem fera. Convidando ele para estar aqui conosco, né? Falando um pouquinho sobre a atuação do órgão de defesa do consumidor, né? A gente quer trazer, inclusive, pessoas inteligentíssimas para comporem aqui essa mesa, falar um pouquinho de direito do consumidor, que é maravilhoso. Então, reajuste pode existir, correto, doutora? Correto, pode existir. E o que Só é que não não pode? pode ser um reajuste abusivo. E aí a gente, na verdade, só consegue identificar depois desse cálculo. Não tem como a olho nu a gente verificar o cálculo, o contrato. O índice que foi aplicado ali de e dizer reajuste, se né? tá ou não. Sim. Aí tem que ser um especialista mesmo, olhar ali e dizer. Tem mais um tema, um subtema, né, que a gente vai abordar aqui, que é a questão do erro médico. Sim. A relação de consumo e o erro médico, né? Então, explica um pouco sobre esse cuidado técnico do médico. Sim. E suas responsabilidades, Sim, né? com certeza é importante a gente frisar, né? Que o médico, ele tem responsabilidade também. Não é objetiva, Isso. porque a objetiva, no caso, é da clínica em que ele opera. Sim. Mas ele tem uma responsabilidade naquele caso ali, subjetiva. naquele paciente que ele está operando ou administrando, enfim. Seja lá o que ele estiver fazendo. Então, qualquer erro médico, ele é passível de responsabilidade. Aí a gente não precisa entrar, assim, no mérito direitinho, porque cada caso é um caso, e aí precisa ver o caso concreto, né, para saber
Até onde vai a responsabilidade dele, se ele teve culpa, se ele teve vontade de fazer aquele... Enfim, são várias coisas assim do direito que precisam ser analisadas, mas a gente pode até trazer um caso Não, daquele senhor. Sim. Só antes disso, dizer assim, responsabilidade. Quando a gente diz responsabilidade objetiva, é porque não se precisa provar culpa ou dolo. Exatamente. E quando a gente diz que o erro médico é uma responsabilidade subjetiva, é que necessita provar culpa, Exatamente. né? Então, assim, ele teve a intenção em causar aquele dano ali, É, tá? E já a responsabilidade da clínica e do hospital, não. É objetiva. exatamente. Tá. O exemplo que eu queria falar é do exame de seu Martinho, que ele teve Sim. Ele tava... Gente, é um absurdo. Ele foi fazer um exame... Na verdade, ele tava sentindo muita dor na perna. Sim. E aí, ele foi fazer um exame de imagem em uma clínica. E aí, na clínica, não apareceu nada. Só puxando o gancho pra gente acelerar, esse é justamente a entrega do exame errado. É o nosso próximo tema. Exato. É a entrega do exame errado. Conclua, por favor. É porque, na verdade, um assunto vai linkando o outro, né? Um Isso. assunto vai puxando o outro. E aí, resumindo, ele fez em uma clínica, o exame não deu nada. Ele fez em uma outra clínica, deu que ele estava tendo trombose, e o médico que laudou disse assim: olha, senhor, corra agora para emergência, porque o senhor pode até vir a óbito por causa disso. Pode morrer por causa disso. E aí ele foi para o hospital, lá internou, enfim. E aí, de fato, o primeiro exame, o primeiro médico que deu o laudo, ele estava equivocado, né? Tava errado aquele exame. E aí eu acredito que lá na frente ele vai procurar a justiça para resolver Sim. isso daí. Mas foi um dos casos, né? São vários casos, dia após dia, de problemas. Existem duas frases que exemplifica bem o que nós estamos falando aqui agora. A primeira é: nem todo resultado indesejado é um erro médico, mas negligência pode gerar responsabilidade. Sim. A segunda frase é: o exame errado não é simplesmente uma falha, ele pode colocar vida em risco, que é justamente esse o que caso aconteceu, desse paciente aí. exatamente. Então, é interessante que as empresas, né, os hospitais, as clínicas, ao estarem realizando o seu procedimento, elas se cerquem da cautela, da segurança, o máximo possível, para evitar que consumidores tenham a sua vida colocada em risco, Com né? certeza, verificar os aparelhos, os equipamentos, se estão funcionando adequadamente, porque tudo isso é crucial, né? Na hora de determinar Correto. se aquele exame vai ser feito da forma correta ou não. Até porque um diagnóstico errado, um procedimento errado, pode virar um processo. Pode ser fatal, né? Sim. Mais do que virar um processo, pode ser fatal. Né? Exatamente. Doutora, a gente tem mais um tema antes de encerrar. E esse é um tema que eu enfrentei lá no início da minha advocacia. Foi um primeiro processo contra plano de saúde. E a gente já enfrentou outros ao longo da nossa carreira, que é negativa de cirurgia pelo plano de saúde. Eu tive um amigo de infância que ele, depois de uma partida de futebol, voltando para casa já, ele teve um mal súbito e depois foi constatado um AVC. E esse procedimento foi tão duro nele. Ele tinha plano de saúde. Tinha plano de saúde. Que ele precisou abrir o crânio para tirar ali uma compressão, né? Sim. É um inchaço. E o plano negou ferramentas essenciais para esse procedimento. Sim. Só que a gente interviu juridicamente muito rápido. Em menos de 24 Pedido de horas, liminar, né? a gente, através de uma decisão de liminar, o juiz já tinha deferido o direito dele. E depois o juiz seguiu o processo para eventuais danos morais, danos materiais, e que tivemos êxito também. Entendi. Mas essa necessidade de se obter uma proteção jurisdicional para garantir um direito básico, artigo 5º da Constituição, que é o direito à vida, o direito à saúde, a proteção a esse direito, de se causar uma certa indignação nos consumidores. Sim. E volto a falar, é um momento de vulnerabilidade do consumidor. Total. A família está abalada em um procedimento de saúde, né? Exato. E, inclusive, como você disse, né? A pessoa está em momento de vulnerabilidade. A última coisa que ela quer é estar ligando para o plano de saúde para pedir autorização. Aquela demora de call center, de pegar protocolo
e às vezes, de fato, não funcionar essa medida de ligação, Sim. aí ter que entrar com o advogado, veja como é desgastante tudo isso, né? Já tem onerosidade, né? Você tem que pagar um advogado para isso. Exatamente. Em Às vezes a alguns casos, família não até- está preparada até custas processuais. mesmo que vá para uma defensoria pública, não é rápido. A Sim. gente sabe que não é rápido. Então, é custoso demais. E, infelizmente, a gente percebe, né, que às vezes o plano ele só está lucrando e não está cumprindo com o que Sim. deve cumprir. E normalmente das vezes, na maioria das vezes, o plano de saúde está substituindo a decisão de um médico pela decisão de um corpo técnico do plano de saúde, dizendo que aquele procedimento não é necessário, aquele item não é necessário, que pode ser usado um outro item, e sendo que, na verdade, tem que seguir aquilo que o médico determinou. Com certeza. E nós chegamos a mais um. Fim. Que episódio maravilhoso. Foi Sim. incrível falar sobre plano de saúde, sobre saúde aqui com vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, Sim. aprendido dos seus direitos. Saúde não é um favor, saúde é um direito. O plano de saúde não está te fazendo um favor, ele está cumprindo um direito. Você está pagando por esse serviço, né? E E aí- ele tem que ser feito de forma perfeita, com excelência. Sim. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comenta, compartilha. Se já Se passou inscreve também por no alguma nosso experiência canal. negativa, deixa aqui registrado, né, nos comentários. Traz esse assunto pra gente, para que a gente possa analisar. Reajuste abusivo, erro médico, seja lá o que for. Comenta aqui, deixa um comentário, participa, né? E nos sugere também. Nós agradecemos. Muito, muito obrigada pela sua audiência. Sim, é isso aí. Até o próximo. Até o próximo episódio. Café com... CDC. Luz baixa, mesa simples, o café ainda quente. Histórias que se repetem na vida de tanta gente.